Fala galera, bom? Renato Mafra, professor de informática, com o segundo bloco aqui sobre os conceitos de hardware e software. Legal? Primeiro bloco a gente fez uma introdução, trouxemos um pouco de teoria e também fizemos questões. Não muitas, porque o primeiro bloco foquei um pouco na teoria para dar um norte, mas agora praticaremos mais as questões da FGV. Vai para a tela, acompanha comigo e na tela temos a parte 2 e o nosso tópico conceitos básicos de hardware e software, funcionamento do computador e conhecimento dos componentes principais de uma máquina. Avanço aqui, o bloco passado a questão era 4, logo, na sequência, esta é a questão 5. Assinale a opção que apresenta dois dispositivos de saída de dados cujo resultado possa ser lido por humanos sem necessidade de outros recursos eletrônicos. Legal, ou seja, o próprio ser humano pode interpretar o que está lá. O disco óptico, ele permite a leitura e gravação de dados, mas basicamente o disco óptico precisará de uma unidade de leitura para poder ser lida. Obviamente, não pode ser a nossa escolha. A saída pode ser para ele? Pode, os dados podem sair para ele, não falou exclusivamente. O scanner é de entrada, o dado vai entrar por meio dele. Aqui, tanto pode ser entrada como saída, depende de como usado, mas os dois eu dependeria de um equipamento para isso. O scanner até que eu não dependeria do equipamento não, né? Que o scanner, como ele vai digitalizar, a gente vai conseguir ler a olho nu sem depender de um equipamento eletrônico. A não ser que você considere que, já que ele digitalizou, você, para ler, dependerá do monitor exibindo a informação e não do processo inverso, né? A própria impressão. Olha aqui, encaixa ela na letra B. A impressora é perfeito, que imprimiu em papel eu posso ler. Só que o disco óptico, de novo, seria um dispositivo de entrada e saída e eu usar uma unidade de disco, unidade CD, unidade DVD, para poder fazer a leitura. Eu não posso fazer a leitura direto na mídia a olho nu, né? Ele está gravado por um feixe de laser. Como é que eu vou interpretar o 0 e 1 dele? A letra C trata da impressora e trata da impressora. Ué, impressora, se falou duas vezes? Falei proposital, né? Porque a segunda vez o plotter o que é? Uma impressora. Só que é uma impressora para grandes formatos. Logo, se é uma impressora para grandes formatos que eu posso ler em um banner, por exemplo, e uma impressora comum que pode imprimir em papel, e eu também posso ler, a resposta vai ser a letra C. Tanto a impressora como o plotter permitem a leitura e são dispositivos de saída, a leitura por um humano, sem necessidade de nenhum recurso eletrônico. Plotter ok, na letra D, mas o disco óptico de novo, fazendo a confusão. A letra E, scanner, é entrada e a impressora ok, né? Impressora ok. Então elimino, resposta letra C, a nossa opção correta. Beleza? Vamos mais, praticando. Durante a inicialização do computador é possível entrar no setup da BIOS a partir do acionamento de alguma tecla específica. Geralmente essa tecla é a tecla Del. Não fica restrito a ela, depende muito da versão do BIOS, mas geralmente é a tecla Delete, né? Dentro desse setup existem diversos menus, os quais permitem ajustar algumas configurações do computador, como por exemplo, legal, vamos só lembrar disso então, vou desenhar um quadrado ou retângulo, seja lá o que, não muda muita coisa, com a principal placa do computador, comumente chamada placa-mãe, mas também é mainboard ou motherboard em inglês, né? A placa-mãe tem conexão para diferentes dispositivos, alguns não vêm de fábrica, outros sim. Na placa-mãe vem de fábrica uma memória chamada ROM. Essa memória ROM cai bastante em prova. Ela é vista como uma memória de somente leitura, ou seja, os dados que estão lá só podem ser lidos e não alterados, de somente leitura. Ah, está me dizendo que não é possível reprogramar uma ROM? Não foi o que eu disse. É possível sim reprogramar uma ROM, só depende de que tipo de ROM que você tem na máquina. Se você tem uma ROM na máquina que é uma PROM ou uma EPROM, ela vai depender de um sinal de luz para ser reprogramada. Logo, você não vai ter uma gravadora de ROM na tua casa se você não tem um laboratório de informática. Então, a gente não faz por meio de energia elétrica. Mas as ROMs evoluíram e passaram hoje a serem memórias do tipo EEPROM, programadas eletronicamente. Não queria trazer esse tema agora, porque pode gerar uma confusão aí na sua interpretação e você pode estar pensando, nossa, não estou entendendo nada. Então, eu quero ir por partes, tá? Então, por partes, homeopaticamente, vai servir melhor para explicar. Vamos lá. ROM é uma memória de leitura apenas. Read Only Memory, memória de apenas leitura. Essa memória, ela consegue gravar alguns programas que
ela é um hardware, tá? Se eu escrever programa aqui, tu vai depois achar que ela é um programa. Ela é um hardware, é uma memória de armazenamento e ela traz de fábrica alguns programas gravados dentro dela. Que programas são esses? Esses programas são, em especial, o BIOS, o POST e o setup. O BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, ele é obrigatório e importante para que PCs carreguem, para que PCs inicializem. Então, toda vez que a gente liga um computador, o BIOS, Sistema Básico de Inicialização, fará com que o agrupamento das informações da máquina seja organizado e repassado ao processador para que ele entenda o ambiente onde ele está, para que ele saiba como deve trabalhar, tá? Então, o BIOS é necessário na inicialização do computador. BIOS é responsável pelo processo de boot dos computadores. Por favor, não confunda boot da bota, do pontapé inicial para erguer, para andar, para se deslocar, para sair do sistema, para sair do ambiente e iniciar o sistema com o bot. Com uma letra O só, vem da robótica, aí muda totalmente o contexto. Então, boot, inicialização. Outro programa que está lá é esse POST, ficou bem pequenininho, bem estranho aqui. Esse POST vem do acrônimo Power on Self-Test, ou seja, energia e autoteste. E esse POST ele tem como papel testar os dispositivos que são ligados à máquina. Então ele alimenta eles de energia, aguarda a resposta e testa para ver se eles estão funcionando. Já o setup, esse terceiro, serve para configurar o BIOS. Por isso que o próprio enunciado da questão disse o setup da BIOS. O mais correto seria do BIOS, que é o sistema, tá? Mas a banca colocou da BIOS, quem sou eu para brigar com ela? Então, de novo, na placa-mãe vem uma memória integrada a ela, que conceitualmente é uma memória só de leitura, read-only. Essa memória é não volátil, ou seja, ela não perde dados ao ficar sem energia. E essa memória é chamada de primária ou principal, porque ela consegue trocar dados com o processador, que são importantes na inicialização. Que programa que inicia a máquina? O BIOS, Basic Input Output System. O BIOS faz isso. E tanto o BIOS como o setup, como o POST, são programas que já vêm de fábrica gravados dentro da memória ROM. Se são de fábrica, obviamente, eles são programas chamados firmware, que são programas que vêm pré-instalados de fábrica. Vamos ver o que eu posso configurar dentro do setup, que é um utilitário que configura parâmetros do BIOS. A letra A diz alterar o driver de boot, ou seja, digamos que eu tenha no meu computador dois discos, o disco 1 um SSD e o disco 2, por exemplo, um HD. Atualmente, meu carregamento, meu boot, está sendo dado pelo sistema operacional que está no disco 2. Eu não quero, instalei também um sistema no disco 1 e quero que ele seja o meu disco principal. O que fazer? É só inverter o boot. Se por acaso o drive de boot estava no disco 2, eu inverto e dentro do setup alterno a ordem para o disco 1 ou vice-versa. Então, a letra A já é a opção certa, mas vamos comparar e verificar se por acaso não tem uma outra certa também. Letra B diz configurar a taxa de repetição, ou seja, a velocidade de toque no teclado. Não, você faz isso dentro do sistema operacional. Alterar a sensibilidade do mouse. Não, DPIs, os pontos por pixel. Não, você vai fazer isso dentro da configuração, caso ele tenha, do utilitário dele no próprio sistema operacional. Alguns têm um botão, né, que configuram a resolução por meio de um botão físico no próprio mouse. Retirar privilégios de usuários do Windows. Não, você vai mexer com usuários do Windows, então você vai mexer dentro do próprio Windows e não no setup. E a letra E diz alterar a chave serial do Windows. Também não. Você vai alterar a chave do Windows, então você vai fazer a alteração dentro do Windows e não no setup. Tá? Então a letra A tem que ser a letra certa. Bora mais. No contexto de computadores de mesa, o componente cuja função é armazenar dados e programas em caráter permanente é conhecido como, se ele falou armazenar dados, tem que ser memória. Tem que ser memória. Elas são usadas para isso. Se ele falou armazenar dados no contexto permanente, não pode ser a memória RAM. Não pode ser a RAM, porque a RAM não é permanente. A RAM é temporária. Então poderia ser qualquer outra memória, que é uma unidade de alocação, de espaço, de armazenamento, que seja permanente.
Então pode ser o HD, pode ser o SSD, pode ser um pendrive, que é uma memória do tipo flash, gravada aí um dispositivo de acesso por meio da porta USB, pode ser um cartão SD, eles também são dispositivos permanentes, né? Ou seja, que não perdem dados. Pode ser quem mais? Pode ser um CD, pode ser um DVD, pode ser um Blue Disk como memória de armazenamento em dados. Pode ser uma fita LTO, seja o que for. Então, falou permanente, falou não volátil. Não volátil é permanente. Me lembro que uma vez em sala eu disse não volátil é permanente, HDs são permanentes. E um aluno disse, não concordo, Mafra. E eu disse, por que não? Olha para mim. Eu disse, por que não? Ele falou, porque eu tenho um HD que estragou, não é permanente. Eu disse, espera aí, eu não disse que o HD é eterno, eu disse permanente, cara. Desculpa, tá desculpado, seguiu a aula e é cada uma que a gente encontra, né? Então falei permanente, falei que eu desligo, ou seja, tiro a energia dele e ele não perde dados. Posso mantê-lo desligado, ligar novamente no futuro e o dado estará gravado lá dentro. Que ele vai dar defeito? Tudo dará, né? Mais cedo ou mais tarde. Mas a princípio, com um bom uso, ele vai ter uma boa vida útil aí, uma boa durabilidade, tá? Cada uma vai para a tela. Na tela temos as memórias e vamos tratar sobre ela. A fonte, não. A fonte não faz isso. A fonte, ela serve para alterar o tipo de energia que alimentará o computador. A fonte troca a energia alternada, que vem das tomadas, para uma energia contínua, que é uma energia capaz de alimentar os dispositivos eletrônicos. Tá? Então, o papel da fonte é alternar corrente alternada para corrente contínua. Né? Quando eu falo corrente, eu estou falando da energia elétrica que faz habitualmente computadores funcionarem. A letra B, hard disk, legal, esse sim é o HD, também chamado de HDD e no passado chamado de Winchester. Né? O HD é uma memória permanente, o HD é uma memória não volátil. HD pode ser sim nossa resposta certa. Vou ler as outras, tá? A letra C falou memória RAM, não pode ser ela, porque a gente anotou que a memória RAM é uma memória volátil, ou seja, temporária. Placa-mãe não é memória, mesmo que nela venha, não é memória. Processador não é memória, mesmo que dentro dele também tenha memória, não é memória, tá? Até aproveitando, no processador, você vai encontrar uma memória chamada registradores, que é uma memória muito rápida, e vai encontrar também, na maioria, uma memória chamada cache. Não em todos, na maioria. A cache é um tipo de memória SRAM, então ela perde dados ao ficar sem energia. E os registradores também perderão dados ao ficar sem energia. Então, por mais que o processador não seja uma memória, registradores e cache são, ainda entrarão na sua explicação já, mas são memórias temporárias. Então, a letra B é a certa, batendo com o gabarito. HD é a memória permanente que eu armazeno dados e programas para poder usar no futuro. Bora mais! Computador que possui maior capacidade de armazenamento, legal, está perguntando da maior capacidade de armazenamento de dados e que tem um disco rígido de, é o que tem um disco rígido de 2 teras. Certeza que entre os números que temos, 2 teras, né? Lembrando que 512 é metade de 1 tera. 1 kilobyte, 1024 bytes. 1024 megas é 1 gigabyte. E 256B, 256 bytes, tá? Não forma nenhum quilo. Logo, tá tudo fora e a correta é a letra A. Lembra uma coisa importante, como a informática trabalha com a representação binária, então tudo para a informática pode ser 0 ou 1. Então tudo para a informática pode ter 2 possibilidades. Repito, o 0 ou 1 das 2 possibilidades. Então se pode ter 2 possibilidades, eu vou para chegar no número de escala de grandeza elevar o 2 das possibilidades do bit à décima. E ao elevar 2 à décima, eu vou encontrar o número 1024. Aí você pensa, por que ele está falando disso? Estou falando disso porque sempre que alcançarmos o valor de 1024, para armazenamento de dados, a gente muda aquela nomenclatura para trazer uma outra. Exemplo, se eu chegar a armazenar 1000 bytes, isso não muda de nomenclatura, ele continua sendo 1000. Agora, se eu armazenar
1024 bytes, esse armazenamento dirá que eu tenho 1 quilo de byte. E o meu KB, quilo de byte, serão 1024 bytes armazenados. Se eu juntar 1024 bytes, eu tenho 1 mega, 1024 megas eu tenho 1 giga, 1024 gigas eu tenho 1 tera, 1024 teras eu tenho 1 peta, 1024 petas eu tenho 1 zeta e assim por diante. Para facilitar para você, coloquei em um slide as grandezas computacionais e vou mostrar. Dentro de 1 byte eu tenho 8 zeros e uns. Quando eu começar a agrupar aqui 1024 bytes, ou seja, aumentando, eu passo a ter 1 quilo de byte, chamado de kilobyte, kbyte ou kb. O kilobyte, então, repito, é, na sua estrutura, 1024 bytes, aqui no formato. Se eu juntar 1024 quilos desse, eu passo a ter 1 mega. Então, 1 mega são 1024 quilos. Se eu juntar no mega 1024 deles, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter 1 giga. Deixa eu botar mais para baixo. Eu passo a ter 1 giga. Se eu juntar 1024 gigas, eu passo a ter 1 tera. E se eu juntar 1024 teras, eu passo a ter 1 peta, 1 petabyte, beleza? Olha aqui o que é importante. Quando estou na casa do quilo, estou na casa do milhar, ou seja, 1024 bytes. 2048, né? E assim por diante. Quando estou na casa de mega, eu estou na casa do milhão. 1.024.000. Lembra que é superior a, porque ele sempre vai ter o 24 no final ali da representação. Quando estou em giga, estou na casa do bilhão. Então, bilhões de bytes. E lembra, é 1 bilhão e 24 milhões, né? Também pelo 24. Quando estou na casa de tera, estou na casa do trilhão. E quando estou na casa do peta, estou na casa do quatrilhão. Ninguém terá um computador pessoal, doméstico ou pequeno que tenha discos de petabyte. Ninguém. Geralmente, a gente adquire hoje um disco de terabyte que pode ser do tipo HD, é o mais comum, pode ser do tipo SSD, pode ser um pendrive, estou colocando nessas grandezas, tá? Quem estaria aqui. E até pode ser um cartão SD que a gente pode usar num celular, por exemplo, tá? Então falei HD, SSD, pendrive, cartões, eles alcançam aí trilhões. Agora, se eu falei de giga na casa do bilhão, eu posso pensar num DVD. Um DVD tem 4.7 gigas, ou se é de dupla camada, 8,5, né? Se eu penso na casa de megas, eu posso pensar em um CD comum, que cabe até 700 megas, tá? Então é legal vincular isso que as bancas cobram. Olha o que já caiu em prova e não foi uma prova distante, foi uma prova boa e uma prova recente. A banca disse que um pendrive é capaz de armazenar valores superiores a 1 bilhão de bytes. Se a pessoa vai calcular para tentar chegar nisso, ela vai sofrer, né? A resposta é sim, existem pendrives de 1 giga. 1 giga já é 1 bilhão. E se é superior a 1 giga já é, porque é 1 bilhão e 24 mil. Lembrando, 1 bilhão e 24 milhões. Lembrando que pendrives de 1 giga hoje, dificilmente você vai encontrar, né? Você vai encontrar na loja de 32 gigas, de 64 gigas, de 128, 256, obviamente, dependendo do tipo de armazenamento que você queira. Legal? Então, as grandezas para ajudar. Por que elas são importantes? A banca FGV gosta de cobrar esses cálculos chatos. Olha, só para não te mostrar que é uma questão técnica, foi para a Guarda Civil. Não rindo do trabalho deles, eles têm um trabalho importante para manter o patrimônio e a segurança, mas basicamente, caramba, para que o Guarda Civil vai saber disso? Saber de informática é importante para usar um sistema computacional, por exemplo, no celular, para abrir algum tipo de comunicação. Legal, mas cobra protocolos, cobra o sistema, cobra o funcionamento prático dos equipamentos e não, obviamente, olha o que ele cobrou. Uma regra bastante usada entre editores de livros diz que um livro contém 25 linhas por página. 25 linhas por página e 60 caracteres por linha.
Então, em cada linha eu tenho 60 caracteres. Em cada linha eu tenho 60 caracteres. Aí ele diz, suponha que você quer armazenar de forma de texto, não compactado, o conteúdo de 4 livros de 500. Legal, então eu vou ter que pegar 25 por 60, que é por página, não é? É o que ele disse? É, por página. Então, cada página vai ter 25 linhas de 60 caracteres. Ou seja, cada página vai ter 1.500 caracteres. Legal. Aí ele diz, suponha que você quer armazenar em forma de texto o conteúdo de 4 livros de 500 páginas. Então, eu vou ter que pegar isso aqui, multiplicar por 500, multiplicar isso aqui por 500, porque são 500 páginas, cara. Eu estou fazendo na calculadora aqui do lado do meu celular, tá? Não vou gastar minha energia com isso agora. Aqui eu cheguei a 750. 750, 1.000. Você está falando de quê, Mafra? Estou falando de byte. De byte? É. Lembra que cada caractere desse vai ser, na verdade, 1 byte? Então, cada caractere tem 1 byte. Se eu peguei 25 linhas, aqui são as linhas, né? 25 linhas e estou multiplicando onde cada 25 linhas vai ter 60 bytes, logo eu tenho 25 vezes 60, eu tenho 1.500 bytes por página. Isso aqui é cada página, não é? Então foi a multiplicação para encontrar esse primeiro valor. Depois eu multipliquei por 500, porque basicamente ele falou que eu tenho o total de 500 páginas. Fala, ufa, está resolvido então os seus problemas, mano. Resolvido nada, banco continuou, contendo apenas textos a seguir. Assinale o espaço, cadê? Tem um lugar ali que eu li que ele ainda fala sobre a quantidade de livros, não é? Suponha que você quer armazenar na forma de texto o conteúdo de... Aqui, achei. 4 livros. 4 livros. Então, se são 4 livros, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 4, cara. E ao multiplicar isso aqui por 4, eu vou chegar a mais um valor que agora é 3 milhões. 3 milhões. 3.000, 3 milhões. Então, se eu falei milhão, eu falei de quê? Falei de mega. Mega. Se são 3 milhões, vou arredondar para facilitar, tá? São 3 megas. Ah, vai ser 3 megas mesmo? Não, vai ser 2, alguma coisa. 2,9, 2,8, alguma coisa. Por quê? Porque 3 ele está redondo, eu tenho que dividir por 1024. Mas eu não vou fazer isso, a banca não vai pedir isso. Quer ver? Um disquete de 360 kilobytes. Não, se eu estou em mega, eu estou acima do kilobyte. Um disquete de 1.44 megas, que é um disquete de 3,5 polegadas. Também não, né? Porque eu estou em 3 megas. São 3, eu levaria 3 disquetes para armazenar isso. Um só não dá. A letra C diz um CD que tenha 650 megas. Show! Essa dá. A letra D diz um DVD que tenha 4,7 gigas. Também dá. E a letra E diz com um disco rígido, que é o HD, de 1 tera. Beleza, as 3 vão funcionar. Então, vou ler de novo. Olha lá. Assinale a opção que indica, estou aqui embaixo. O dispositivo que oferece espaço suficiente, legal, os 3. Os 3 aqui têm espaço suficiente. Para a tarefa, entendi, com o menor desperdício de espaço. Opa, se é o menor desperdício, vou ficar com a letra C, porque a letra D e a letra E são exagerados. São bilhões e trilhões. Bilhões e trilhões não exagero. Se é um exagero, obviamente, vai sobrar muito espaço. Vou ficar ali com o CDR 650 megabytes, tá? Maldade da banca, mas ela faz sempre. Volto e mostro 2019, 2021, as questões da FGV. Olha lá. Maria tem uma coleção de fotos com um tamanho médio de 500 kilobytes. Maria que tem a foto e o problema agora é nosso. Maria tem fotos com 500 kilobytes por foto. Legal. Considerando essa média, assinale o maior número de fotos que poderiam ser armazenadas no pendrive de 8 GB. Então, quantas fotos caberiam num pendrive de 8 GB? Legal, vamos converter? Aqui está em quilo, né? Se eu tenho um pendrive de 8 GB, opa, deixa eu botar na mesma linha para ficar mais organizado. Se eu tenho um pendrive de 8 GB, a gente sabe que entre o giga e o mega, entre o giga e o quilo, eu tenho mega. Então, vamos transformar o 8 aí em megas. Eu posso arredondar, porque os números estão todos arredondados.
Se não fosse arredondando, eu ia ter que multiplicar por 1024, ia dar lá 8.192. Mas como eu vou fazer arredondando, então ao trazer para cá, eu vou multiplicar por 1000. Lembra que na prática é multiplicar por 1024. Então, 8 vezes 1024, eu estou arredondando. Então, 8.000. Ficou ruim, vou melhorar. Eu tenho 8.000 megas. Legal, 8.000 megas, então, alguns pensariam, 8.000 fotos. Só que não, né? Só que não, porque se eu tenho a foto com 500 kilobytes, eu tenho cada foto com meio mega. Se eu arredondar de novo, meio mega. Então, eu tenho o dobro disso, né? Porque cada foto ocupa meio mega, logo em 1 mega eu tenho 2 fotos. Então, eu vou ter que fazer 2 fotos com 1 mega vezes 8.000. Eu vou ter 16.000 fotos em média armazenado em um dispositivo que tenha 8 GB de armazenamento. A banca gosta da matemática, ela cobra. Óbvio, tem várias formas de encontrar esse resultado. Eu tentei ali só jogar de um para o outro e agrupando os valores na mesma medida, trazendo os dois para mega, encontrar a resposta. Beleza? Tem várias da banca FGV para isso. Prepare-se. Questão 11 dias. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento ou CPU. Central Processing Unit. Legal. Lembra, CPU ou UCP. Lembra, é o cérebro da máquina. É o processador que executa os cálculos. É quem tem mais tecnologia, ninguém é comparável a ele em relação à tecnologia em um computador. Tá? Dentro do processador você pode encontrar a ULA, que é a unidade lógica e aritmética. Você pode encontrar o UC, que é a unidade de controle. Você pode encontrar os registradores, que fazem parte da estrutura de trabalho. A ULA realiza os cálculos simples, matemáticos, lógicos, de comparação. A unidade de controle é o gerente, que estabelece o caminho, recebimento, devolução de informações. E os registradores são uma memória, pequena memória, mas incrivelmente rápida, que armazena dados de subtotal de cálculos, tá? É interno no processador. Opa, olhando a letra A, olha quem está lá. Unidade lógica e aritmética, unidade de controle e os registradores, a resposta então vai ser a letra A de cara, tá? A letra B fala discos óticos não estão no processador, disco rígido muito menos e driver muito menos, ridícula. Letra C está com scanner, um plotter e um dispositivo de entrada, ridícula. A letra D, memória ROM não está lá dentro, memória RAM até que tudo bem, porque dentro do processador, não todos, tem um tipo de memória RAM que eu uso como cache. E que tipo é essa? É a memória SRAM, que é a memória cache usada em processadores, tá? Não todos. A memória cache é uma memória auxiliar. Quando ela está disponível, o processador consegue ser mais rápido, porque ela é pequena, mas ela é incrivelmente rápida. Ela não vence, ela não é a pole position, ela não é a primeira mais rápida no grid de chegada. Basicamente, é a grid de largada. A mais rápida de todas são os registradores. Registradores, aquela ali que está dentro do processador. Esta disparadamente é a memória mais rápida. Mas memória RAM é memória eletrônica e é uma memória não organizada, não sequenciada, o que torna ela memória rápida. Ela é bem rápida. Em especial se ela tiver uma tecnologia para isso, como por exemplo temos na memória SRAM dos processadores como cache. Aí essas sim são mais rápidas ainda, tá? Mas memória eletrônica é memória rápida. Legal, bora mais um pouquinho. A letra E diz mouse, não. Teclado, não. Impressora, não. Ridícula, né? Então ficamos com a letra A como resposta certa. Bora um pouquinho mais? Vai. Num anúncio publicado na internet, aparece a oferta de um notebook, descrito como abaixo. Todo mundo sabe que notebook é um tipo de computador, ele é visto como um equipamento portátil, porque ele tem uma bateria que permite que você use fora da conexão à tomada. Desculpa. Aí tem lá, Intel Core i5, e é muito adolescente, né? Pelo menos na minha época. Intel Core i5, 1035 ou 1035, G1, 8 GB, 256 GB, SSD W10. Legal. Intel é o fabricante. Core i5 é o modelo. Dentro da família i5, eu tenho 1035 com a geração de processadores.
8 GB é a memória RAM que esse notebook tem. 256 GB é o disco. Que tipo de disco? Do tipo SSD, que é um disco basicamente eletrônico, né? E W10 provavelmente é a versão do Windows, o Windows 10 que veio instalado na máquina. Legal? Assinale o significado do trecho 256 GB. Vai ser o disco da máquina, vamos procurar. Capacidade da memória principal não, é de 8 GB, errado. Capacidade do disco, legal. A letra B é a resposta certa. Modelo do processador, não, o modelo do processador é família i5, modelo 1035G1. Este é o modelo do processador. Resolução do monitor, aonde está isso? Ele não me disse em nenhum momento. E a velocidade da CPU? Ele não me disse em nenhum momento. Ele mediria a velocidade se ele mensurasse ela em Hertz. Então ele falou lá, processador de 2.9 GHz. Aí seria um processador de gigahertz. Mas aqui é só um exemplo. Aonde ele escreveu isso lá em cima? Não escreveu, eu não sei, obviamente, qual é a velocidade do processador. Ele não me falou qual é a frequência dele, beleza? Então, volta para mim aqui. Volta para quê? Para me despedir de você, que meu relógio aqui registra 31 minutos e 20 segundos esse bloco. Vou parar no item 12 aqui. Deixa eu voltar para lá, só para mostrar o gabarito que não apareceu, tá? Volta para a tela, volta para a tela. Ó, o gabarito lá que não apareceu na questão, letra B, batendo com a resposta ali, beleza? Agora para mim de novo, agora eu encerro, me despeço, volto com mais um bloco, com mais informações para a gente falar o máximo. Falaremos do SSD ainda, falaremos das próprias conexões da placa-mãe, falaremos sobre a ideia do funcionamento do processador no sentido de quem que é o clock, sinal de sincronismo, serve para quê? Como é que é o ciclo de gravação e leitura dos dispositivos? Por que memória magnética? Por que memória eletrônica? Por que é uma memória primária? Que memória é a secundária? Teremos um grande desenho aqui com um esboço para nos dar âncora para o próximo tema, que na sequência, para quem assistir, será o Windows. Então, por enquanto, hardware e software, repito, com tabelas, conceitos, siglas, definições, que vão ajudar bastante. Nosso foco é acertar questões FGV, todas, sem basicamente ser arrogante, mas a gente trabalha para isso, para acertar todas. Beleza? A gente se vê já já em um outro bloco. Valeu, fui!